Sai do carro, malandro, ou vai ser pior pra você! A voz áspera do policial furou o ar quente e pegajoso do final da tarde na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Elias, um homem negro de uns 40 e poucos anos, sentiu um cheiro forte de maresia misturada com o escapamento do seu carro de aplicativo. O sol já começava a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo. Aquele momento, que deveria ser apenas mais uma corrida de volta para casa, se transformou em um pesadelo. Os pneus do seu Uno branco, surrado de tanto rodar, mal tinham parado na frente do condomínio de luxo quando a viatura da polícia militar o fechou. 3 policiais, com coletes e armas em punho, cercaram o veículo de Elias. Ele estava ali para pegar uma passageira, uma estudante que voltava da faculdade. Um nó se apertou em seu estômago. A humilhação era palpável no ar, mais densa que a brisa que vinha do mar. Seus olhos varreram os prédios imponentes e as palmeiras elegantes, sentindo-se um peixe fora d'água, um intruso ali, com suas roupas de trabalho simples e seu suor honesto. Elias levantou as mãos devagar, tentando manter a calma. Senhor, sou motorista de aplicativo. Meu nome é Elias Mendes. A corrida está no aplicativo. Ele tentou mostrar o celular, mas a luz do pôr do sol refletia na tela. Mãos na cabeça, Elias! Não te dei essa liberdade! O sargento Ricardo, um homem grande e de semblante vexado, apontou a arma para ele. Elias obedeceu, sentindo o suor escorrer pela nuca e pelas têmporas. Os poucos pedestres que passavam desaceleraram o passo, alguns curiosos, outros com olhares de julgamento ou desconfiança. As pessoas nas sacadas dos apartamentos começaram a se debruçar, atraídas pelo alvoroço. Os vizinhos, acostumados com a paz e a segurança de seu reduto, olhavam para Elias como se ele fosse um criminoso perigoso, um elemento indesejável ali. Aquele era o ambiente dos doutores e dos playboys, não de um motorista vindo da comunidade. Você tem o perfil, não tem? Preto e em carro velho, na porta de condomínio de rico. Típico. Um dos policiais, o cabo Gustavo, falou com escárnio, enquanto revistava o carro de forma agressiva. O interior do Uno, que Elias se esforçava tanto para manter limpo, era desorganizado em segundos. Elias sentiu uma onda de indignação, mas sabia que, naquele momento, qualquer reação poderia ser mal interpretada e ter consequências ainda piores. Ele apenas respirava fundo, tentando controlar a raiva que fervilhava dentro dele. Senhor, eu juro que não fiz nada. Estou trabalhando. Minha filha está me esperando em casa. A menção de sua filha, Sofia, de apenas 10 anos, apertou seu peito. Ele não queria que ela soubesse daquela humilhação. Filha, conta outra. Quem te garante que esse carro não é roubado? Ou que não está fazendo um corre para alguém? O sargento Ricardo o empurrou contra a lateral do carro, de forma brusca e desnecessária. Elias perdeu o equilíbrio. Suas pernas fraquejaram e ele caiu no asfalto quente, batendo o joelho com força. Uma dor aguda perfurou sua perna. O cabo Gustavo riu discretamente. Em um piscar de olhos, as mãos de Elias foram puxadas para trás e algemadas com força excessiva. O metal gelado apertou seus pulsos e ele sentiu um leve corte na pele. O gosto amargo da injustiça inundou sua boca. Ali, no chão, de joelhos, com a cabeça baixa, ele ouviu o burburinho aumentar. Alguns curiosos se aproximavam, filmando com o celular. A vergonha era tão intensa que Elias desejava desaparecer. Se a dignidade de um homem pode ser pisada no asfalto, o que você faria? Elias sentiu o peso daquele momento, o estigma da sua cor e da sua origem. O silêncio que se seguiu não era de paz, mas de opressão. Se você se sente tocado por histórias de dignidade e injustiça, considere se inscrever no canal. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo histórias que precisam ser contadas. Levantaram Elias bruscamente, sem se importar com a dor em seu joelho. Seus pulsos ardiam sobre as algemas. Ele foi empurrado para o banco de trás da viatura, onde o cheiro de suor, metal e poeira era sufocante. A estudante que o aguardava no condomínio, Camila, uma jovem de 20 anos, surgiu na porta do prédio. Ela observou a cena com os olhos arregalados, sem entender o que acontecia. Elias, o que está acontecendo? Camila perguntou, com a voz embargada pelo choque. Ela reconheceu o carro e o motorista que sempre a levava para casa. Não se meta, mocinha. É assunto de polícia. O sargento Ricardo rosnou para a jovem, que recuou, assustada, mas com a fisionomia indignada. A viatura partiu em alta velocidade, deixando para trás o burburinho dos curiosos e o olhar incrédulo de Camila. Elias viu o sol se pôr através da grade de proteção da janela, sentindo o coração pesado. Na delegacia, a rotina de humilhação continuou.
Ele foi fichado, teve seus pertences confiscados e foi trancado em uma cela úmida e fria, com um forte cheiro de mofo e desinfetante barato. Elias tentou explicar sua situação diversas vezes, mas suas palavras eram ignoradas ou zombadas. Mais um que se faz de vítima, ouvia ele dos plantonistas, que pareciam já ter um veredito pronto. As horas se arrastavam lentamente. A dor no joelho aumentava e a incerteza sobre o que aconteceria com ele corroía sua mente. Elias pensava em Sofia, sua pequena filha, que estaria preocupada em casa esperando pelo pai. Ele não tinha antecedentes criminais, nunca se envolveu em brigas ou problemas. Trabalhava duro para sustentar sua casa, para dar uma vida digna a Sofia, que era seu maior tesouro. Lembrava-se da promessa que fez à sua esposa, Juliana, antes dela partir. Cuidaria de Sofia e a protegeria de todas as injustiças do mundo. Agora, ele próprio era vítima de uma. Dentro da cela, no silêncio opressor, Elias tateou o bolso da camisa. Seus dedos encontraram um pequeno objeto, um amuleto que ele sempre carregava. Era um pingente de prata, em formato de Nossa Senhora Aparecida, que sua mãe, Dona Elza, havia lhe dado. Um símbolo de proteção e fé que o acompanhava desde a infância. Um elo com suas raízes e sua crença em algo maior. Aquela pequena peça de metal, fria ao toque, era seu refúgio e sua força. Ele a apertou na mão, fechando os olhos, buscando a serenidade que parecia tão distante naquele momento de desespero. A noite avançou e Elias foi levado para uma sala de audiência de custódia na manhã seguinte, ainda com as roupas amassadas e a dignidade ferida. O ambiente era formal e intimidador. O juiz Dr. Otávio Nogueira, um homem de meia idade com óculos finos e uma expressão séria, presidia a sessão. Ao lado, a promotora de justiça, a doutora Patrícia Fontoura, e um defensor público visivelmente sobrecarregado. Elias foi acusado de desacato, resistência à prisão e de estar em atitude suspeita em um bairro nobre. As acusações pareciam forjadas, mas a força da palavra policial ali parecia inabalável. Ele sentiu a bile subir à garganta. As palavras dos policiais, que depunham com uma falsa segurança, eram uma afronta à verdade e à sua própria honra. O sargento Ricardo narrou os fatos distorcendo-os, descrevendo Elias como um indivíduo agressivo e desobediente. O cabo Gustavo corroborou, acrescentando detalhes inverídicos sobre uma suposta tentativa de fuga. O defensor público, Dr. Rubens Machado, tentou questionar os policiais, mas suas perguntas eram respondidas com evasivas e arrogância. A defesa parecia uma batalha perdida antes mesmo de começar. Elias, mesmo humilhado e cansado, sentiu uma faísca de resistência. Ele não podia aceitar aquelas mentiras. Ele tinha que lutar por sua verdade, por sua filha, por sua dignidade. Dr. Otávio Nogueira observava a todos com um olhar atento que parecia ir além das palavras ditas. Havia algo em sua postura que sugeria uma mente analítica e não facilmente influenciável. De repente, a porta da sala de audiências se abriu e uma mulher elegante, de cabelos grisalhos bem cuidados e terno impecável, entrou. Era a doutora Gabriela Siqueira, uma advogada renomada e respeitada. Ela caminhou com firmeza até a mesa da defesa, carregando uma pasta de couro. Um sussurro percorreu a sala, enquanto doutora Patrícia e doutor Otávio trocavam olhares de surpresa. Doutora Gabriela pediu a palavra ao juiz, que, visivelmente intrigado, concedeu. Ela se virou para Elias e seus olhos transmitiram uma calma inesperada. Com a devida vênia, meritíssimo, represento o senhor Elias Mendes e trago provas que lançam luz sobre a verdadeira natureza desta lamentável ocorrência. A voz dela era clara e confiante. Um micro-cliffhanger. Todos na sala prenderam a respiração. O que poderia uma advogada tão influente ter a dizer sobre um caso aparentemente tão trivial? A doutora Patrícia Fontoura, promotora, franziu a testa, desconcertada. Doutora Gabriela, com todo respeito, o senhor Elias já tem representação e a audiência está em andamento. Sim, doutora, mas o senhor Elias Mendes é mais do que um motorista de aplicativo e este caso mais do que uma simples audiência de custódia. Gabriela rebateu com um sorriso enigmático. Ela abriu sua pasta e de lá retirou um envelope lacrado. Seu movimento era calculado, cada gesto emanando uma autoridade silenciosa. Meritíssimo, o senhor Elias Mendes é um homem de bem, pai de família e um cidadão que sempre honrou suas responsabilidades. Ele não é um suspeito qualquer como foi tratado, continuou Gabriela, sua voz ressoando na sala. O sargento Ricardo e o cabo Gustavo, que estavam se sentindo vitoriosos, agora pareciam menos confiantes.
Um suor frio começou a escorrer pela testa do sargento. A tensão na sala era quase palpável. O doutor Otávio, com sua experiência de décadas, sentiu que algo importante estava prestes a ser revelado. Doutora Gabriela, por favor, seja mais direta. Quais são as provas que a senhora tem? O juiz pediu, impaciente, mas com um brilho de curiosidade nos olhos. Muito bem, meritíssimo. A advogada pegou um pequeno tablet da pasta e o conectou a um projetor. A instalação de câmeras de segurança em veículos de aplicativo tem sido uma medida crescente. O carro do Sr. Elias não é uma exceção. As imagens começaram a ser projetadas na parede, chocando a todos. A cena mostrava Elias sendo abordado, algemado e jogado ao chão, exatamente como ele havia descrito. O áudio era nítido. As palavras de escárnio dos policiais, as acusações infundadas, a agressividade da abordagem, tudo estava ali, gravado, sem cortes ou edições. Os murmúrios na sala aumentaram, transformando-se em um zumbido de indignação. A promotora, que antes parecia certa da culpa de Elias, agora estava pálida. Os policiais, Ricardo e Gustavo, assistiam à cena com os rostos contraídos, seus olhos fixos na projeção. O sargento estava visivelmente abalado, engolindo em seco repetidamente. O juiz Otávio Nogueira tirou os óculos e esfregou os olhos. A frieza profissional foi substituída por uma expressão de profunda desaprovação. A cena era inegável, brutal e injusta. Meritíssimo, essa é apenas uma parte da verdade, Gabriela disse, pausando para um efeito dramático. Ainda há mais, que revela não apenas a inocência do meu cliente, mas o porquê de ele ser um alvo de tal desrespeito. O micro cliffhanger. O que mais poderia ser revelado? A sala estava em completo silêncio, exceto pelo som do projetor. Se esta história está mexendo com você e te faz questionar o que é justiça, compartilhe este vídeo com alguém que merece respeito e dignidade. Gabriela, com um movimento decidido, retirou do envelope um documento oficial. Era um certificado, plastificado e com selo da República. O senhor Elias Mendes é um veterano do Exército Brasileiro, condecorado por bravura em missão de paz no Haiti. Ela anunciou, e a sala inteira pareceu congelar. Ela exibiu a medalha que vinha junto com o certificado, a Medalha do Pacificador, um objeto de bronze e esmalte com a efígie do Duque de Caxias, símbolo de honra e serviço ao país. Elias nunca havia falado de sua experiência militar para muitas pessoas. Ele havia servido por anos, cumprindo seu dever com dedicação, mas a vida o levou para o volante de um carro de aplicativo. Essa era a força oculta de Elias, sua promessa silenciosa de servir e proteger. Sua passagem pelo exército o havia ensinado disciplina, resiliência e a lutar por aquilo em que acreditava. A medalha, um objeto físico que ele guardava com tanto carinho, era uma lembrança constante de seu juramento, um símbolo de uma honra que a rua nunca pôde manchar. Os policiais, antes arrogantes, agora pareciam pequenos e insignificantes. Eles haviam humilhado não apenas um homem trabalhador, mas um herói silencioso, um defensor da nação. O juiz Otávio Nogueira pegou a medalha, examinando-a com respeito. Ele passou os dedos sobre a superfície fria, sentindo o piso da história e do sacrifício que ela representava. É impossível que um cidadão com tal histórico, que serviu seu país com bravura, seja tratado como um criminoso comum, ou pior, como um marginal, o juiz declarou, sua voz embargada pela emoção. Doutora Gabriela aproveitou o momento para fortalecer sua argumentação. Além de seu serviço militar meritíssimo, o senhor Elias também é um líder comunitário em sua favela. Ele coordena um projeto social chamado Foco no Futuro, que oferece reforço escolar e atividades esportivas para crianças e adolescentes carentes. Ele usa seu próprio dinheiro e tempo para isso, ela explicou. Aquelas crianças, assim como sua filha Sofia, viam Elias como um modelo, um farol de esperança em meio a um cenário de dificuldades. Ele era o tio Elias para dezenas de jovens. A motivação de Elias para o projeto vinha de uma ferida antiga. Sua esposa, Juliana, havia perdido um irmão para o tráfico. Ela sempre sonhou em oferecer oportunidades para que outras crianças não tivessem o mesmo destino. A memória de Juliana, seu sorriso gentil e sua paixão por ajudar os outros eram um motor que impulsionava Elias. Ele prometeu a ela que continuaria seu legado, mesmo após sua partida precoce. O senhor Elias estava inclusive a caminho de uma reunião com representantes de uma ONG para conseguir apoio para o projeto Foco no Futuro, Gabriela revelou, mostrando e-mails e agendamentos. A cada nova informação, a imagem de Elias, o motorista suspeito, se desfazia, dando lugar a de um homem íntegro, um herói local e nacional.
A doutora Patrícia Fontoura pediu para se pronunciar. Meritíssimo, dadas as novas informações e as provas apresentadas, a promotoria se retrata de suas acusações e pede a imediata soltura do senhor Elias Mendes. Foi uma reviravolta chocante. A promotoria, que antes parecia irredutível, agora se alinhava à defesa, reconhecendo a injustiça da situação. Um micro cliffhanger. A reviravolta da promotoria era surpreendente, mas o que o juiz faria em relação aos policiais? A justiça ainda não estava completa. O juiz Otávio Nogueira olhou para os sargentos Ricardo e Gustavo, que estavam com os olhos fixos no chão, a vergonha estampada em seus rostos. O silêncio na sala era pesado e tenso. Sargento Ricardo, Cabo Gustavo, o juiz começou, a voz grave e pausada. O que vimos aqui hoje é uma afronta não apenas à dignidade de um cidadão, mas à própria instituição que vocês representam. Vocês algemaram e humilharam um veterano de guerra, um líder comunitário, um pai de família, sem qualquer motivo plausível, apenas por preconceito e abuso de poder. Isso é inaceitável. A voz do juiz ecoou com autoridade. Ele bateu o martelo na mesa. Diante das provas irrefutáveis, das filmagens e do histórico impecável do senhor Elias Mendes, declaro sua imediata e incondicional liberdade. E mais, o juiz continuou, sua expressão endurecida. Esta corte entende que houve flagrante abuso de autoridade e racismo por parte dos agentes. Ele olhou diretamente para os policiais. Eu ordeno que, neste exato momento, diante de todos os presentes, os senhores peçam desculpas formais ao senhor Elias Mendes pela humilhação e pelo tratamento desumano que lhe infligiram. A sala ficou em um silêncio absoluto. Era uma ordem sem precedentes, um golpe direto na arrogância dos policiais. O sargento Ricardo e o cabo Gustavo se entreolharam, relutantes. Agora, o juiz elevou a voz, inflexível. Os dois policiais, visivelmente constrangidos e contrafeitos, se aproximaram de Elias. O sargento Ricardo foi o primeiro. Com a voz quase inaudível, ele disse: "Senhor Elias, eu peço desculpas pelo ocorrido, pelo tratamento inadequado." O cabo Gustavo, com o rosto vermelho, também balbuciou algo parecido. "Me desculpe, senhor. Agimos de forma errada." Eles mal conseguiam olhar nos olhos de Elias. Elias observou os dois, sem raiva nos olhos, apenas uma profunda tristeza. "Perdoo vocês", ele disse, com a voz embargada, "mas que isso sirva de lição. Ninguém merece ser tratado assim." A cena foi gravada por diversos celulares na sala de audiência, a notícia se espalhando como fogo. O vídeo da retratação dos policiais rapidamente viralizou nas redes sociais. A validação de Elias não veio apenas do juiz, mas do olhar de respeito dos presentes, dos murmúrios de apoio e das lágrimas nos olhos da doutora Gabriela. Naquele dia, o tribunal, o mesmo ambiente que antes parecia destinado a condená-lo, tornou-se o palco de sua redenção e da afirmação de sua dignidade. A honra de Elias foi restaurada publicamente. Não era apenas uma vitória pessoal, mas um grito por justiça para todos aqueles que já foram julgados e humilhados por sua aparência ou origem. Ao sair do fórum, Elias foi recebido por Dona Elza, sua mãe, e por Sofia, sua filha, que correu para seus braços. O abraço apertado das duas foi o melhor prêmio que ele poderia receber. Sofia, com seus olhinhos brilhantes, perguntou: "Pai, o que aconteceu? Você tá bem?" Elias a abraçou mais forte e sussurrou: "Tudo bem, minha filha, a justiça foi feita." O cheiro de terra molhada e a brisa suave no rosto de Elias, enquanto ele voltava para casa, eram mais doces do que qualquer perfume de luxo. Ele era livre e sua alma leve. Ele sabia que a luta contra o preconceito era diária, mas naquele dia a verdade e a integridade haviam prevalecido sobre a ignorância e o abuso. A história de Elias Mendes se tornou um exemplo de que a força de um homem não se mede pelo uniforme que ele veste, mas pela coragem em defender sua verdade. Nunca julgue um homem pela sua aparência. A verdadeira força reside na dignidade do caráter e na persistência em fazer o bem, mesmo diante da adversidade. Se você se inspirou na história de Elias, não se esqueça de se inscrever para mais histórias onde a justiça sempre encontra um caminho.